Olá, meus irmãos, olá, minha gente, a paz do Senhor. Queremos, neste momento especial, cumprimentar a todos que estarão nos acompanhando, que estarão assistindo este podcast. Hoje nós estamos aqui em um momento especial, singular. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios Pastor Wilson Dantas Ribeiro, primeiro secretário da nossa mesa diretora, da nossa convenção. Ele que esteve desde a primeira formação da nossa mesa diretora e ao longo desses 22 anos faz parte diretamente, é agente ativo na construção da história da nossa Comadésima. E eu quero aqui, já de antemão, agradecer pela sua presença, pastor Wilson, e dizer que é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios do nosso Comadésima News para o nosso podcast Comadésima. Eu quero deixar aqui o espaço para o senhor fazer suas considerações. Fique à vontade. Pastor Rui, dizer da minha gratidão, a alegria de poder estar com você mais uma vez e nesse momento especial aqui no Comadésima News. A alegria também de poder ser útil e poder estar servindo a nossa convenção em mais esta missão especial, que é falar aos nossos queridos ouvintes e acompanhantes deste canal, dizer da honra de ser Comadésima, de participar da nossa convenção desde o seu nascedouro, em 25 de julho de 2003, na condição de secretário adjunto por 4 anos e 4 meses. E a partir de dezembro de 2007 até hoje, pela graça de Deus também, assumindo a primeira secretaria ao lado do nosso presidente, com os demais integrantes da mesa em todas as suas edições, procurando contribuir da melhor forma possível com a expansão desta grande convenção. Então, para mim, é uma grande alegria estar com você nessa missão. Que Deus continue abençoando e agraciando a nossa Comadésima. Amém, amém. Muito bom. Sua presença enaltece aqui o nosso Comadésima Podcast. E antes de nós entrarmos na nossa pauta dessa conversa, pastor Wilson, eu queria só que o senhor falasse um pouco para nós da sua trajetória durante esses 22 anos na nossa Comadésima. O senhor que, como eu disse, faz parte ativamente da história da convenção. Eu queria que o senhor falasse dessa trajetória, como foi, o que tem sido para a tua vida, o que tem trazido de recursos para o teu ministério, porque a gente, pelo que eu entendo, a gente vai crescendo junto, né? Verdade. Em julho de 2002, eu estava num povoado do município de Amarante, chamado Campo Formoso, numa festa, e o pastor Cavalcante esteve ali, me chamou em um ambiente particular e disse assim: daqui a 1 ano será criada uma convenção no estado do Maranhão. Olha só. E eu, segundo propositura do presidente, serei o presidente daquela convenção. E se eu for o presidente, eu tenho um lugar para você trabalhar comigo na mesa diretora. Na época eu era presbítero da igreja em Amarante e era vice-prefeito daquela cidade. E eu articulei dizendo: pastor, mas eu estou tão bem na política, me deixe na política. Eu estou aqui bem empolgado com aquela história de ser o vice que queria depois ser prefeito, seguir carreira política. Ele disse: não se preocupe não, lá também nós vamos trabalhar com política, mas eu tenho um trabalho para você. Aí olhou para mim bem forte com aquele olhar, ele disse: Deus tem uma missão para você. É forte demais. Dali eu fui indicado ao evangelista, fui consagrado ainda pela SEAD-CETA na última convenção reunida em Redenção, Pará, e em 25 de julho, com 7 meses de consagrado a evangelista, eu fui indicado à mesa diretora para trabalhar na função de secretário adjunto. Pastor Wilson, só um parêntese aqui, minha gente. Olha o que é um líder visionário. A visão de um homem de Deus da marca do nosso presidente. Ele lhe olhou, o senhor ainda presbítero. Sim. E eu costumo dizer, para quem nos conhece, que vale a pena correr o risco. Porque para muitos, quem sabe, olhar assim para um presbítero e enxergar o que talvez ninguém enxergava. Com certeza. 22 anos depois. Só quis salientar isso aqui, porque nós temos um líder visionário que olhou para um homem lá no interior e disse: Deus. Então eu acho isso da maior importância, e essa conversa com ele lá marcou a minha vida. Nós já tínhamos uma amizade
anterior, eu estive na primeira posse do pastor Cavalcante, em Sítio Novo. Eu ajudei a secretariar os trabalhos e toquei guitarra na posse dele, naquela época, em Amarante, em Sítio Novo. E daí nós tivemos uma amizade ali estreita, próximo, mas depois o tempo nos separou, ele foi para outras regiões, mas quando chegou a hora, ele foi em Amarante e me fez esses convites. Então assumi. Quando eu era um ilustre desconhecido da Comadésima naquela época, e vindo de uma cidade interiorana, e alguém disse assim, como é que vem? Vem do Amarante, vai assumir a secretaria adjunta. E me deram logo uma grande missão. Eu fui relator do primeiro estatuto e do primeiro regimento desta convenção. Pastor Pedro Lima, na época presidente, me delegou a tarefa, e eu disse, meu Deus, como é que eu vou agora desempenhar esse papel? E pegando então as minutas e todo o trâmite, eu entendi uma coisa que Deus tinha feito comigo há alguns anos atrás. Durante 9 anos eu fui diretor legislativo da Câmara Municipal de Amarante. E trabalhei com toda a proposição legislativa, todo o trâmite, desde o anteprojeto até a sanção e a promulgação. Então, quando eu peguei as matérias, eu vi que tudo estava dentro daquele trâmite. O que mudava era apenas a questão eclesiástica e espiritual. E Deus disse assim para mim, bem claro, foi para isso que eu lhe coloquei lá. Aleluia. 9 anos para você estagiar, para trabalhar aqui. Então, concluindo, eu quero dizer, isso é uma das coisas que preenche a minha alma. Servir a Deus hoje como pastor de uma igreja e como um dos membros da mesa diretora da nossa convenção, independente do cargo que ocupe. Para mim, isso tem preenchido a minha alma e tem me dado razão para continuar servindo e glorificando a Deus por entender que eu fui chamado para esse grande mistério, para essa grande missão, que é servir a Deus na nossa convenção. Minha gente, como eu costumo dizer, você já acostumou ouvir, é muito forte. É muito forte ouvir isso aqui, porque a nossa Comadésima acaba tendo histórias como essas que são testemunhos, e eu sei que isso aqui não é uma lisonja apenas, e o senhor tem estrutura para ouvir isso, é que rastros de homens como este, pastor Wilson Dantas Ribeiro, serve de alicerce para a gente, para muita gente. E o homem da sua tarimba, equilibrado, abalizado, como diz o nosso presidente, é que faz a Comadésima ser o que ela é. E a gente vai se embrenhando, se envolvendo aqui, e acaba se emocionando, se inspirando, e se a gente não tiver cuidado, a gente foge até a pauta, porque, pastor Wilson, nós temos aqui, na nossa pauta, nós precisamos falar um pouco de algo que está sendo esquecido na nossa geração, de algo que está sendo até banalizado na nossa geração. E eu louvo a Deus porque Deus te trouxe aqui e nos deu o privilégio de, neste podcast, Comadésima Podcast, conversar com o senhor que tem moral, tem legalidade para falar disso. Nós queremos falar de honra, mas em primeiro lugar queremos falar de honra a Deus. E eu quero perguntar para o senhor, lá vai a primeira, o que significa na prática, na verdade mesmo, o que significa na prática, honrar a Deus segundo as Escrituras? Para o senhor, o que significa isso na prática? Honrar a Deus segundo as Escrituras. Na verdade, dos primeiros mandamentos, o primeiro mandamento é honrar a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas. E nessa questão, para mim, significa abrir mão de qualquer coisa que seja um obstáculo à materialização desse amor. Isso não é só matéria de Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus, o Pai, sempre foi priorizado em tudo, e o maior espelho que nós temos disso é o povo de Israel, que é a nossa fonte maior, ou a nossa fonte primária de conhecimento de Deus. Os judeus sempre procuraram fazer isto e foram bem-sucedidos em tudo. Mas quando Cristo, ao estabelecer o ministério da graça no Novo Testamento, ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O maior gigante que se opõe à honra a Deus sobre todas as coisas é o eu. É um ego que às vezes quer preencher todo o nosso ser como prioridade absoluta, e nós vivemos isso neste mundo atual, onde predomina o hedonismo, né?
que é o prazer acima de tudo, é a satisfação dos desejos pessoais, da busca, né, daquilo que nós consideramos prioridade, que está tudo resumido ao campo do ser e do ter, quando se trata de mim, quando se trata do eu. Mas amar a Deus acima de qualquer coisa na geração atual é exatamente isso, é você poder ter qualquer coisa ou ser o que quiser e puder ser na vida, mas nunca deixar que isso tome o lugar primário da nossa vida, que é Deus. Eu sempre digo nas preleções que faço, que ou damos o primeiro lugar para Deus, ou não damos nada, porque Ele não quer o segundo lugar na nossa vida. Ele é e sempre será primazia em nós. Muito forte, minha gente. E eu vou dizer algo aqui que é para aguçar mais ainda esse sentimento do pastor Wilson Dantas, esse sentimento patriarcal, que isso aqui é um sentimento patriarcal, viu, minha gente? Eu costumo dizer que o maior gigante que Davi venceu não foi o urso, não foi o leão. Depois de matar urso e leão, ele foi vencer outro gigante maior do que o urso e leão. Ele foi vencer Golias. Ele venceu urso e leão no deserto, no pasto, venceu Golias no vale. Depois de Golias teve outro gigante maior, que foi Saul. Mas só que o gigante maior que Davi venceu não foi urso, não foi leão, não foi Golias, não foi Saul. Foi ele mesmo. Esse foi o gigante mais perigoso, que é isso que o senhor acabou de dizer. Se a gente não tiver cuidado com esse eu, com esse egoísmo, com essa coisa nossa, a gente acaba desonrando esse Deus. Eu sempre digo, pastor Rui, que é preciso ter cuidado com a razão, direito. Você pode dizer, você é um operador do direito, você está falando que é para ter cuidado com o direito, isso é um contrassenso. Pode ser até um paradoxo, não pode ser entendido por alguém, mas eu vou dizer, à luz da Bíblia, a razão, ela é, para mim, a figura de um animal muito bonito, de um cavalo gordo, né, habilidoso, mas ele derruba todos os que montam no lombo dele. Agora é uma conversa sertaneja, lá de onde a gente vem. Todos os homens que decidiram honrar a Deus, a primeira coisa que eles tiveram que fazer para viver o propósito de Deus na sua vida foi abrir mão da razão. Abrir mão do seu próprio eu, do seu próprio direito, daquilo que é inerente à sua personalidade, para poder chegar onde Deus quer que chegue. É muito forte. Falando de Davi, ele tinha todo o direito. Alguém chegou até a dizer para ele assim, olha aí, está na tua mão. Deus colocou na tua mão. Desonra. Deus colocou teu inimigo aí na tua mão. Entendeu? Mata ele disse. O Senhor me guarde de tocar no seu ungido. Uma coisa que ele fez, cortou a aba do manto, um pouquinho da orla do manto, pagou mas o preço a por Bíblia isso. diz que ainda sentiu palpitar o coração, dizendo que não era para fazer. Está entendendo? Então é uma questão disso. Hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas são dominadas inteiramente por uma coisa de razão. Eu sou eu tenho direito, eu posso fazer, eu sei, eu sou. Eu posso, não. Para honrar a Deus, uma das primeiras abdicações que se tem que fazer é isto. Eu disse que a minha pergunta aqui, que interrompi a sua fala, ia te aguçar, porque era justamente isso que eu ia perguntar, que eu vou perguntar. A próxima pergunta é, quais exemplos de homens e mulheres da Bíblia que honraram a Deus em tempos difíceis, que são exemplos, que são histórias vivas para nós? Para falar de mulher na Bíblia, eu gostaria de falar de Ana. Falar de Ana. Um personagem muito citado no Antigo Testamento, mas Ana tinha tudo para ser uma mulher encolerizada, uma mulher cheia da razão, cheia do eu. Primeiro, ela tinha o amor do marido, mas ela não tinha filhos. E ela poderia muito bem ter chegado ao templo com um propósito, dizendo, eu quero um filho para que eu possa esfregar na cara da Penina e dizer para ela que eu também posso ser mãe. Mas não, ela chegou no templo e fez um pedido a Deus. E o primeiro confronto da sua sinceridade foi exatamente o mal-entendido que houve com relação ao sacerdote ali. Ele disse, afasta de ti esse vinho, deixa, tu estás embriagada. E ela, se fosse nos dias atuais, poderia ter dito, eu nunca mais piso nessa igreja. É forte. Então, é interessante isso, é preciso que a gente entenda isso. E honrar a Deus no Novo Testamento, não dá para se falar nisso sem falar em Paulo.
quando ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. O nosso bate-papo, minha gente, é tão forte e vai tomando uma proporção assim tão gigantesca e vai nos arrebatando assim em sentimentos, porque às vezes a gente já está pulando lá na frente, porque eu ia salientar aqui, pastor Wilson, que nenhuma pessoa das que decidiram honrar a Deus, mesmo em detrimento dos seus sentimentos, seus desejos, seus sonhos até, nenhuma sequer, elas ficaram sem colher o benefício desse gesto, desta atitude, em toda a história, né? Jesus assegura isso, quando ele diz: aquele que não deixar o amor de pai, mãe, terra, campo, por amor de mim, não é digno de mim. Foi inevitável uma pergunta imediata dos discípulos, dizendo assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, que ganharemos com isso? Ele disse: não há quem não tenha deixado todas essas coisas por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida, e por fim, a vida eterna. Então, tem olha recompensa, o resultado, né? Olha o resultado. Transcende daqui para lá. Sim. O princípio da honra, ele é tão real, tão verdadeiro, que não fica aqui. Agora é interessante dizer que o princípio da honra não sufoca o princípio da humildade. Não. Eles são irmãos gêmeos e caminham juntos na mesma direção, um impulsionando o aparecimento do outro. Aí você vê isso lá em Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele tinha acabado de dizer que tinha trabalhado mais do que os outros apóstolos todos, apesar de não ser, segundo ele, digno de ser considerado, mas ele disse assim: não eu, mas a graça que opera em mim. Com esse discurso de ter trabalhado mais do que os outros, ele poderia muito bem ter se arvorado do momento e ter dito: a coroa de glória é o que me espera. Mas ele disse: e desde agora, a coroa da justiça me está reservada. E para que ninguém pense que tipo de coroa é essa, se havia alguma distinção, ele disse: mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, ele estava dizendo com isso: eu fiz tudo aqui que pude, mas não estou esperando receber lá nada mais do que a coroa que é dada a quem não pôde fazer coisa alguma. Rapaz. Ou seja, ele tinha o princípio da humildade acima de tudo, razão pela qual ele abriu mão de tudo, da própria vida, abriu mão dos seus títulos, tá? Do seu domínio de muitas línguas, das suas duplas cidadanias, de tudo isso. Ele disse: eu deixei tudo isso para trás para ganhar a Cristo e ser achado nele. Glória a Deus. E essa aí eu vou levar para minha cartilha. Posso levar, não posso? Irmãs gêmeas. O senhor disse que é... a honra e a humildade. Grave essa aí. Essa aqui é nova. Porque quem não sabe honrar, você pode ter certeza que não tem humildade. E eu gostei quando o senhor disse que ele poderia ter dito apenas a coroa da vitória, a coroa da justiça. Porque quem vai dar é justo. É justo. Ele não vai dar para quem não merece. Não. E se eu não fiz, ou se eu fiz de conta, não tem como enrolar, porque ele é o justo juiz. É o justo juiz. É muito forte. Pastor Wilson, e agora aperta mais um pouquinho. Essa pergunta aqui eu sei que talvez os nossos telespectadores, internautas, irmãos que estão nos acompanhando, seguidores, o que queriam fazer. Eu quero perguntar para o senhor como nós podemos aplicar estes princípios, o princípio da honra, no nosso tempo, mormente nos dias em que nós estamos vivendo, onde uma pressão ideológica e cultural tem, assim, vindo como uma enxurrada sobre o nosso povo, sobre a nossa gente. Como nós podemos aplicar esses princípios nos dias de hoje? Antes de tratar sobre isso aprofundadamente, é importante que se diga que a nossa geração, está sendo doutrinada a destruir, a implodir, na verdade, todos os fundamentos do amor à pátria, do patriotismo, daquilo que nós, lá no passado, fomos ensinados ainda quando crianças a desenvolver esses valores. É lamentável
E eu posso dizer isso como alguém que também vem do segmento da educação. Sou professor concursado há 28 anos. Então eu posso dizer isto porque a formação que eu tive, para a formação que é dada hoje, que vai lá no cerne da sociedade, que é justamente a formação pedagógica, educacional, a preparação para a vida, ela é justamente para fazer com que esses valores venham ruir. Estão colocando verdadeiras dinamites nas bases da sociedade, que é a família e que é o amor à pátria. O homem é ligado à pátria por natureza, por natureza. Todos os sábios, os filósofos, sempre constataram isso. O homem é ligado à terra onde nasce. Então nós somos brasileiros e o nosso coração bate mais forte pelo Brasil. Mas nós somos ensinados hoje, a nossa geração é ensinada hoje a relativizar esses valores e a deixar. Até desonrar, A desonrar. Né? E isso é preocupante nessa sociedade atual, o que nós vemos acontecer com esses valores. Pessoas deixando de valorizar o sentimento patriótico e outros sendo até penalizados por isto. Né? As pessoas hoje têm até medo de se manifestar porque são chamados de nacionalistas ou de um nacionalismo, quando na verdade essa palavra está sendo deturpada o seu significado para ser confundido com xenofobia, aquela pessoa que supervaloriza o nacional em detrimento do estrangeiro. E nós entendemos que isso é justamente um mecanismo usado pelo segmento que domina hoje para que as pessoas percam esses valores e comecem então a achar que eles podem ser relativizados. Então nós não podemos abrir mão. São coisas que nós fomos ensinados. E a Bíblia fala disso. No Salmo 122, o salmista diz, olha, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando você chega no versículo 6, ele vai começar a dizer, olha, Jerusalém, eu quero dizer do meu amor por ti. Estou transliterando. Tá? Eu quero dizer do meu amor por ti. Por causa, né, dos meus irmãos, eu vou dizer, haja paz em ti, haja prosperidade dentro dos teus palácios. Em outro salmo, o salmista diz, olha, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, está falando de alguém que estava no exílio, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se apegue ao paladar e que se resseque a minha mão direita, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Veja só o amor que aquele povo tem. Vamos falar nos dias atuais, né? O amor que Israel tem pela sua pátria e a luta intransigente, ferrenha, pela defesa de um pedaço de chão que é seu por direito desde os tempos do patriarcado. Mas vamos trazer para a América do Norte e ver o amor que um americano tem pelos Estados Unidos, o orgulho de carregar a bandeira americana na lapela do terno, na camisa, colocar na porta da casa. Verdade. Então esses valores precisam ser resgatados no Brasil, independentemente de estarem ligados a pessoas, A ou B, na projeção política ou na deterioração dela. Nós precisamos saber que esse amor foi colocado por Deus no coração das pessoas. E nós, como igreja, devemos continuar materializando esse amor pela pátria, começando a orar pela felicidade dela, mas não ficando só na oração, ficando também na ação. A nossa conversa ela vai tomando uma proporção tão forte, tão conscientizadora, e que vai tomando a gente, que acaba a gente já... se você observar na nossa pauta, essa seria a pergunta desse bloco seguinte, pois nós vamos tratar, na verdade, de honra à pátria. Nós temos uma orientação bíblica, Romanos capítulo 13, de obedecermos às autoridades, e a pergunta é essa, nesse contexto, pastor Wilson, nesse contexto de Romanos 13, como nós podemos aplicar isso à nossa nação hoje? Quando a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, ela está falando exatamente que Deus é a fonte autoral do poder. Né? Todo poder emana dele, que é delegado ao povo por natureza e que, por sua vez, o povo o delega a representantes legitimamente constituídos, como está então, quer dizer, na Constituição. Que se eu não considerar as autoridades, não honrar a pátria, as autoridades, eu estou desonrando a Deus? Em princípio, sim. Agora, quando se fala de autoridades que se desviam do fim
primordial da sua Constituição, que é o bem comum. Autoridades que negam a Deus, que não honram o Senhor e que usam o poder para maltratar, para manipular ideias e para tolir direitos dos cidadãos que os constituíram, essas autoridades elas não merecem ser honradas. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Que nós devemos orar por todos. Por todos. Orar por todos para que Deus tenha misericórdia do Brasil. Mas há momentos, e eu quero concluir essa fala nesse ponto, em que o cristão deverá se colocar como os apóstolos se colocaram um dia. Mais importa, disse Pedro, obedecer a Deus isso eu ia acabar de dizer do que aos homens. A nossa obediência às autoridades ou à autoridade constituída, ela vai até o limite em que essa autoridade extrapola a honra a Deus, porque o amor a Deus era e a honra essa ao Senhor, a próxima pergunta. Qual o limite? Aonde está o limite da obediência ao Estado quando a fé cristã é ameaçada? Essa seria a pergunta. Nós vemos isso na história da igreja, na história antiga, onde os próprios cristãos, quando chegavam no confronto entre a vida e a morte, alguém dizia, nega Jesus. Né? Foi dito isso a Policarpo. Ele disse, eu não posso fazer. Durante toda a minha vida, ele nunca me deixou, eu não posso deixá-lo agora. Né? Os cristãos morreram no Coliseu. Hoje, nos países, né, das cortinas de ferro, como a gente chama, eles estão morrendo. E aqui no Brasil, pasmem, já estamos começando a ser silenciados. Nós já temos, inclusive, julgados que vão servir depois, né, de referência, de jurisprudência, para poder tentar barrar a liberdade religiosa. Hoje pode querer calar um pastor, amanhã querem calar a igreja. E nós precisamos ter pulso firme, nós precisamos ter convicção da nossa fé e saber que haverá momentos em que essa fé será colocada à prova. E nós precisamos entender que entre o confronto, a honra a Deus e a obediência cega a autoridades que são divorciadas da obediência a Deus, nós precisamos ficar com a Bíblia. Pastor Wilson, uma pergunta um tanto, ela é um pouco forte. Eu queria que o senhor falasse, dentro do que o senhor pode nos expor, como o cristão pode demonstrar amor e respeito pela nação, pela pátria, sem cair no risco da idolatria nacional. Primeiro, cumprindo o seu dever de cidadão. O nosso dever como cidadão é administrar os bens públicos, sabendo que eles são nossos. Primeira coisa que é colocada na cabeça dessa nossa meninada que está vindo aí é que o que é público. Então pode ser depreciado, deteriorado, pode-se fazer o que quiser. Não, o que é público é custeado com o nosso dinheiro, com o dinheiro suado dos impostos que se paga a duras penas neste país. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então a primeira coisa, a valorização do patrimônio público, dos nossos recursos naturais, que ao contrário do que muitos pregam, numa falsa preservação, que não é para preservar, é para fazer negociação com potências estrangeiras, né? Ao contrário disso, que a gente possa preservar para as futuras gerações, mas também saber usufruir com sabedoria dos nossos bens. Segundo, terceiro, não desvalorizar os valores dessa pátria querida, amando-a acima de tudo, colocando-a em primazia na nossa honra, mas não colocarmos isso na frente da obediência a Deus, porque aí nós estaríamos fazendo, né, uma idolatrização da pátria. Nós estaríamos colocando os símbolos, né, nacionais acima daquilo que é nosso. Isso aconteceu no passado. Os judeus não receberam Jesus porque eles esperavam receber um rei para libertá-lo da questão do domínio de Roma e assumir o trono político. E aí aconteceu. E a maioria das perseguições a ele foi por causa disso. Por conta disso, né? Dizia, tu és o rei dos judeus. Na verdade, despertou isso nas pessoas e eles confundiram essa questão patriótica, nacional, com uma questão espiritual que era a maior necessidade e que continua sendo. E vão receber o anticristo pensando que é Cristo, né, nessa mesma ideologia, até que um dia vai se cumprir aquilo que Cristo disse na sua despedida: só me vereis quando disserem bendito que vem em nome do Senhor. Então a nossa pátria será sempre honrada por nós, mas nunca assumirá o lugar de Deus na nossa vida. Eu costumo lembrar do hino nacional, uma parte do hino nacional onde diz que
Me ajude aí, pastor Wilson. Glória no passado. Paz no futuro e glória. Paz no futuro e glória no passado. Sendo que a história nossa, como igreja, é o contrário. Foi guerra no passado para a glória no futuro. É verdade. O que nos espera é a glória. É a glória. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Eita, meus irmãos, que coisa boa poder conversar com uma pessoa como o pastor Wilson Dantas, que nos enriquece. Enriquece a nossa fé, enriquece o nosso ministério, enriquece a nossa vida em geral. Pastor Wilson, eu quero partir aqui para o nosso terceiro bloco de perguntas, onde trata do papel da igreja e do cristão na sociedade. Esse é um momento muito forte, inclusive eu disse aqui nos bastidores que a gente vai se inspirando, e não está no script, mas eu fico imaginando aqui, eu digo sempre que a nossa sociedade ela é formada num tripé, família, escola e igreja, mas só tem igreja e escola se tiver família. Mas eu até acrescento algo maior, mas se tiver família sadia, Sim. Família que aprendeu os princípios da honra do que nós tratamos aqui, a Deus, a pátria, aos mais velhos, e isso a gente tem perdido, né? A gente tem esquecido. Eu me lembro que até pouco tempo a gente pedia bênção para os mais velhos, e quem fosse mais velho e amigo da família era tratado como tio, parente, e nós ainda fazia até o louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a benção, tio. Era assim, o respeito, a honra era tão grande, e a gente perdeu isso. Mas eu quero, aqui neste terceiro bloco, perguntar ao pastor Wilson, qual deve ser o papel, a postura da igreja diante das injustiças e crises que afetam a pátria? Qual é o papel da igreja nessa pátria que tem sido, como diz Cristóvão Buarque, carcomida? As duas grandes missões que Jesus deu para a igreja foi ser sal e luz. Sal e luz. Dois elementos de poder muito forte, que não passam despercebidos onde estão. Agora, interessante, ninguém coloca uma colher num pacote de sal e põe na boca e diz, ô sal gostoso. Ninguém diz. É forte. Né? Ninguém diz. Mas se colocar todos os temperos, os condimentos que tiver, todo numa comida, mas deixar de colocar o sal, nas comidas que se temperam com sal, ela não terá sabor. Eita. Porque ele tem duas propriedades fundamentais. A primeira, preservar, que nós poderíamos usar quando você usou a expressão carcomida, quer dizer que está em pleno deteriorar, né? Está apodrecida. Apodrecendo. O sal, ele não impede o total corrompimento de uma carne, não, mas ele retarda. E o que a igreja está fazendo com a sociedade de hoje é exatamente retardar esse apodrecimento total, fazendo com que o que pode ser aproveitado seja aproveitado enquanto é tempo. A igreja precisa manter a sua postura enquanto conservadora dos princípios e da doutrina. E ela precisa irradiar a luz. Osés de Paulo tem uma canção muito bonita que ele diz, se você não puder ser uma estrela, seja um simples pirilampo, quer dizer, um vagalume, uma noite singular, vivendo uma vida bem singela, hás de ser qual primavera, Deus há de te abençoar. A igreja precisa manter isso aqui. Precisa manter a luz irradiando sobre essas mentes que estão tomadas pela obscuridade das trevas, né, por esse ceticismo, por esse egoísmo. A igreja precisa continuar mostrando qual farol, que a igreja não é vagalume, ela é um farol que irradia. Nós somos o reflexo do brilho do sol da justiça. Então, nesse mundo onde a igreja é confrontada, nós precisamos, como sal, continuar dando sabor a essa vida, fazendo com que as pessoas sintam o verdadeiro sabor da vida, o verdadeiro prazer e o sentido da vida que está em Cristo. E precisamos iluminá-los com a luz do Evangelho, para que saiam das trevas e assim encontrem o verdadeiro sentido. E era isso que eu iria perguntar agora, como o cristão pode ser sal e luz em meio a tanta corrupção e polarização política
como cristão, consegue? Como nós devemos fazer? Que conselho o senhor dá? Eu sou um dos defensores de participação de membros das igrejas e das convenções em políticas. Sou um dos defensores, tenho uma história com isso. Nessa trajetória nossa, eu fui vice-prefeito da minha cidade e na Comadésima eu fui o primeiro candidato a deputado estadual nas eleições de 2006. E eu sempre mostrei e procurei provar que política, poder e dinheiro não corrompem. Eles revelam caráter, revelam quem as pessoas realmente são. Nós precisamos ter pessoas nossas em todos os segmentos da sociedade, e muito especialmente nas cadeiras da eminência, do poder. Por que não? Nós precisamos ter. Se o Brasil hoje fosse governado, né, por homens tementes a Deus, a Bíblia estaria se cumprindo literalmente na parte boa, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Né? E nós precisamos disso. Então a igreja precisa, mais do que nunca, nesse cenário onde a corrupção está impregnada em todas as esferas do poder da sociedade organizada, onde nós vemos aí, na verdade, quem não se ajusta ao sistema não sobrevive ou não fica lá por muito tempo. E algumas ilhas solitárias de pessoas que procuram fazer o contrário são sufocadas, inclusive pela grande mídia, e não aparece a não ser nas suas próprias redes sociais, que estão tentando ser cerceadas. Então, deixa eu dizer a você, a igreja precisa continuar sendo sal e luz exatamente nesse momento que mais se precisa. A luz só brilha quando as trevas estão dominando. O sal tem que mostrar, tem que dar sabor e tem que saber preservar quando se for chamado a isso. A igreja, nesse momento, está sendo chamada a cumprir seu papel na sociedade, mostrando que é diferente. E quando a gente cumpre, é quando vai um dos nossos para lá e ele faz valer a pena. O negócio não é eleger. O negócio é dizer assim, valeu a pena estar lá. É o nosso que faz como a águia, que ela pode passar por cima do lamaçal, mas as suas penas sempre serão brancas. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Qualquer dos nossos que for para lá, não vai para ser elitizado, não vai como um pedestal, não. Ele vai com uma missão. Quem vai para a política, quem vai para qualquer esfera de poder, como igreja, vai com uma missão. Representar, antes de tudo, Cristo. Aleluia. Bem colocado. Pastor Wilson, que atitude prática os nossos telespectadores, seguidores, as pessoas que acompanharão o nosso podcast, eles devem tomar, ou melhor, vamos trazer para cá, que atitude a gente deve tomar na prática para honrar a Deus e, ao mesmo tempo, ser um bem, honrando a nação, honrando a pátria? Primeiro, se aproximar de Deus. Congregar. Honrar a liderança. É um dos princípios basilares. Muito bem honrar colocado. A liderança. Hoje está muito relativizado isso. A pessoa diz, eu honro a Deus, mas não honro o meu pastor. Eu honro a Deus, mas não honro meus pais. Que história é essa? Né? Eu honro a Deus, mas não tenho comunicação com a minha família. Eu honro a Deus, mas não tenho igreja. Eu não participo de igreja nenhuma, porque o meu negócio é com Deus. Quando você vê isso, é falácia. Né? Na verdade, essa pessoa está tentando camuflar o que realmente existe dentro dela, que é aquele princípio que nega todos os outros. É o egoísmo, é o egocentrismo que está mandando aí, e ela não consegue mais honrar ninguém. Então, para se honrar a Deus, é preciso que se comece assim. Primeiro, buscando a Ele de todo o coração. Segundo, demonstrando na prática. E volto a dizer que você pode ter tudo ou não ter nada. Isso não compromete a adoração, não compromete a honra. E ensinar essas pessoas que nós devemos, com ações práticas, valorizar a família, que é a base da sociedade. Não existe pátria, não existe escola, não existe poder constituído sem família constituída. Então, para isso, nós devemos honrar a família como ela foi constituída por Deus. Um homem, uma mulher. E Deus no meio. Onde Salomão diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E daí, todos os valores serão resgatados. Nós precisamos fazer isto. Resgatar esses valores, como igreja e como cidadão. É muito forte, nós citamos aqui. Então, assim,
a causa do insucesso, das frustrações, na sua grande maioria, é por causa da desonra, né? Porque o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para as coisas darem certo e você viver mais. Então aqui fica caracterizado, segundo o que a gente tem debatido, conversado, dialogado aqui, pastor Wilson, que a maioria dos insucessos, a maioria das frustrações... Sim, sim. Se você olhar na Bíblia, os filhos de Davi que não honraram ele terminaram todos maus. Né? Um terminou morto numa reunião de irmãos. Forte. Outro terminou morto pendurado pelos cabelos num carvalho, que foi Absalão. E o outro terminou morto pendurado nos chifres do altar. Não teve outra coisa. Ou seja, morreram todos de uma morte trágica. Mas Salomão honrava tanto o pai, apesar de não ser o primogênito, Deus nem sempre escolheu. Se você olhar, Deus sempre inverteu essa lei da primogenitura. Mas quando você vai olhar Salomão, quando ele escreve Provérbios, o preâmbulo do livro de Provérbios, ele diz: Provérbio de Salomão, vírgula, filho de Davi, vírgula, rei de Israel. Para ele era mais importante ser filho de Davi do que ser rei de Israel. Ou seja, ele sabia que só era rei de Israel, porque era filho de Davi. Que então, coisa rica. Enquanto nós não aprendemos a valorizar isto, porque hoje a sociedade está ruindo a partir daí. Estão ensinando que uma família pode ser constituída de qualquer maneira. E estão ensinando, e pasme, patrocinado com recurso público, né? Clínicas de aborto, que é o pior crime que existe, uma onda de assassinato avassaladora, que vem dos tempos antigos. Toda vez que Deus quis fazer uma grande transformação na sociedade, o diabo começou a matar a criança. Foi assim lá com Moisés, foi assim com Jesus, e está sendo agora no final dessa penúltima história, etapa da história humana, né? Matando as crianças no ventre. Clínicas de aborto sendo patrocinadas e aborto sendo tratado como matéria de saúde pública. Forte. Isso é um desrespeito à vida, é um desrespeito a Deus, é um desrespeito à família, é um desrespeito à pátria, é um desrespeito a tudo. Isso está sendo ensinado. E mais do que isso, pago por recurso público. Então, é preciso que a gente, nessa última parte da nossa conversa, que isso fique cristalizado na nossa mente. Esses valores precisam ser resgatados e preservados. E só existe um povo na Terra que tem compromisso e responsabilidade e dever de fazer isto. Chama-se a Igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu quero finalizar, pastor Wilson, mas eu volto aqui naquela lição que o senhor deu, que eu disse que ia botar na minha cartilha. A humildade e a honra são irmãs, andam juntas. O senhor citou a figura de Paulo e eu quero finalizar apenas colocando aqui para uma avaliação final do senhor, que os homens de sucesso que ainda restam, que estão sendo vultos quase apenas, porque estão ficando poucos. Eu costumo dizer numa linguagem bem maranhense, maranhençando mesmo, bem rasteira, que nós fomos feitos numa luada boa de fazer homem. Homens que honravam, que detêm em si esses princípios. E agarrando-me no que o senhor falou no início, que a humildade e a honra são irmãs e elas andam juntas, eu olho para homens que nem o senhor que eu acabo de conversar, de entrevistar aqui, como o senhor contou a sua história lá do interior, chegar onde chegou, a nossa liderança, a nossa mesa diretora e outros vultos que ainda tem por aí, que tiveram sucesso, que fizeram sucesso, ainda fazem sucesso, porque primaram, porque escolheram abraçar esses princípios. E isso fica forte dentro da gente, nos inspira, isso nos inspira, porque os homens de sucesso de hoje foi porque observaram esses princípios, não é? Sim. Eu venho de uma família, pastor Rui, que foi evangelizada por João Jonas. A primeira crente da minha família chamava-se Emília Dantas, ela foi evangelizada por ele, automaticamente foi hostilizada pela família e ela, por ser crente, na época foi posta de lado, a família não valorizava, mas ela não temeu, ela foi avante e conseguiu trazê-lo para evangelizar toda a família.
E em Amarante, meu pai, ainda adolescente, com idade de 13, 14 anos, quando ele chegava, se hospedava na casa do meu avô ou do meu tio, e ele então chegava e dizia: Osmar, corta capim para burro meu. Meu pai ia lá e ele dizia assim: traz feixe grande, porque quanto maior feixe, maior galardão teu no céu. Meu pai dizia: então eu vou ganhar um galardão grande demais. Trazia um bem grande. Meu pai não chegou, estou falando de honra, meu pai não chegou ao pastorado na ativa. Mas, há 8 dias atrás, ele recebeu o título de pastor emérito da Comadesma, ao lado de mais 4 pioneiros da Assembleia de Deus de Amarante. Recebeu em vida esse título, que hoje ele é pastor, honrado pela nossa convenção. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que isso faz parte daqueles feixes de capim que ele trazia. Alguém que não sabe o que é honra entende isso de outra forma. Acha que isso é bajulação, que isso é qualquer outra coisa, porque é exatamente assim que é ensinado a pensar a sociedade atual. É forte. Né? Mas nós viemos desse lugar. E eu não posso encerrar essa minha fala sem fazer essa referência, dizendo que, graças a Deus, eu fui ensinado a honrar meu pai. Quando o senhor fala de honra do passado e no que o seu pai viveu há 8 dias atrás, por que a gente vê que os seus olhos brilham, se ficam marejados? Por que isso mexe com o senhor? Isso está na nossa alma, está impregnado em nós. Eu fui ensinado desde pequeno que honrar a Deus, honrar a família e honrar o pastor. O pastor, para mim, era a autoridade máxima e sempre foi. E meu pai nos ensinou isso. Na minha casa, nunca se foi ouvido, nenhuma vez, a sentar à mesa para se falar do pastor, para se falar da convenção. Não. Lá em casa, meu pai sempre nos ensinou isso, ao princípio da honra. E Glória com esse a Deus. princípio, nós seguimos e chegamos até aqui. Eu quero fazer 2 referências, ainda com relação à minha história, para concluir a minha fala. Com aproximadamente 4 anos de idade, eu estava entre a vida e a morte. Eu não lembro disso cristalinamente, porque eu não tinha condição de lembrar. Eu estava praticamente apagado, com sarampo e desidratação muito forte. O filho que está morrendo. Ele chegou lá como presidente da convenção na época, estendeu a sua mão e, antes de orar, perguntou a meu pai: o senhor quer que eu ore para Jesus curar ou para levar? E ele disse assim: ore para ele curar, porque eu só tenho esse. Ele disse assim: Senhor, contempla a aflição dos teus filhos e devolve a vida e a saúde deste menino, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. Quando ele terminou de orar e ficou olhando, Aleluia. meu pai disse que com 1 minuto eu estava sentado no colo do meu avô, respirando normalmente, sorrindo e dizendo: vô, eu estou com fome. O velho olhou para mim e disse assim: esse menino não morre dessa não, viu? Não morre dessa. E tem uma coisa que eu vou dizer a vocês. Esse menino vai ser um pastor. Aleluia. E vai ajudar muito na obra de Deus. Então essas 2 referências eu quero fazer. A referência a meu pai, a uma herança ministerial recebida de João Jonas, o apóstolo dos sertões e o grande precursor do evangelho no sul do Maranhão, Piauí e hoje Tocantins, que era o antigo Goiás. Mas a palavra do grande, vou dizer também, do grande apóstolo do SETA, pastor Luiz de França Moreira, que foi por 28 anos presidente da Assembleia de Deus Imperatriz e presidente da convenção. Ele profetizou esta palavra na minha vida e Deus se encarregou de cumprir. Eu sou feliz e vivo o ministério como a essência da minha vida, e vivo a família como a minha base e vivo o preceito da honra. Ensino isso na igreja onde, pela graça de Deus, pastoreio. E tenho certeza que isso é o que nos move e nos vai fazer chegar, entendeu? Além, aonde quer que Deus nos leve, devemos ser baseados nesses princípios de honra a Deus, honra a pátria, honra a família. Glória a Jesus. Minha gente, que pena, nós chegamos ao final. E diante deste clima, envolvido nesse clima de graça, de unção, acima de tudo, porque nossos podcasts têm sido assim. Aqui é assim, na Comadesma é assim. Eu quero agradecer ao senhor e deixar aqui o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais e deixar a sua palavra aos nossos irmãos, irmãs, pessoas que nos acompanham, que são os nossos seguidores, os internautas. Eu quero agradecer, pastor Rui, a oportunidade, a alegria de poder estar aqui compartilhando esse momento sublime
com você, com todos os nossos irmãos, telespectadores, seguidores, agradecer o espaço que está sendo proporcionado pela nossa Comadésima para que a gente faça esse tipo de participação e abra o coração para esse momento e dizer a todos os nossos irmãos e amigos que nos ouvem, a esperança sim, não está nada perdido. Há uma esperança e o nome da esperança é Cristo. Nós precisamos prosseguir firmes e constantes na nossa missão de transformar o mundo pela palavra, aleluia, começando pelo nosso caráter, pelo nosso viver. E entendermos que essa é a missão que Deus nos deu na terra, representar a Cristo, respeitando o princípio da honra em todos os segmentos, inclusive com relação à nossa liderança. Eu digo sempre, e quero deixar isso bem enfático aqui, quando o homem não tem mais a quem se reportar, quando ele chega a uma determinada altura, um patamar da vida que ele não vê mais ninguém acima, para que ele possa se reportar, ele não cresceu, ele está desprotegido. Nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos sempre ter alguém a quem devermos respeito, honra, dignidade, carinho, amor. E fazermos isso com devoção e não por obrigação. Fazemos isso com toda a força da nossa alma, entendendo que isso faz parte do nosso ser e do nosso caráter. Porque assim aprendemos com Jesus. Ele veio aqui e fez tudo para glorificar o Pai. Mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo faz tudo para glorificar Jesus. E Paulo disse que quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E Deus será tudo em todos. Veja que o princípio da honra ele é um círculo. Então continuemos assim e Deus será conosco para sempre. Deus abençoe nosso presidente, pastor Cavalcante, Deus abençoe a nossa Comadésima, Deus abençoe a este grande projeto que é o podcast Comadésima, levando até os nossos seguidores estas palavras de compartilhamento e que com certeza possam servir para a edificação de alguém. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Um abraço, meu povo. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima.